Olá a todos que nos acompanham aqui na TV Manchete RJ, chegou a hora do nosso sextou para falar de esporte e aqui ao meu lado eu tenho uma pessoa que sabe muito sobre o tema, que é o jornalista João Baltazar. É isso, Diogo. Estamos aqui com um sextou diferente para falar sobre esporte, falar do que a gente gosta, com muita informação, mas com resenha também, né? Eu tô aqui com esse craque do lado e espero poder fazer assistir vocês com mais informação também, com mais leveza. Meu amigo, esse meio de semana foi um meio de semana de futebol sul-americano, né? Só o Vasco jogou pelo Brasileiro. E assim, alguns times do futebol carioca apresentaram bons resultados, já outros não é isso? Uns choraram e outros sorriram, né? Exatamente. Torcida do Flamengo e Fluminense bem feliz, já do Vasco e do Botafogo não, né, Diogo? Bom, mas quem perdeu não tem tempo para se lamentar, né? Já vem o final de semana por aí, se aproximando, com jogos no sábado, no domingo e o Flamengo entrando em campo na segunda-feira, não é isso? É isso, Diogo. A gente sabe que o calendário daqui, o futebol sul-americano, não permite você nem se lamentar, nem comemorar, que é uma competição atrás da outra, é um jogo atrás do outro, e a partir de amanhã começa, né? Exatamente. E o primeiro jogo entre os cariocas, João, é o do Fluminense, né? Que entra em campo neste sábado, a partir das 4 horas da tarde, contra o Bragantino. A gente sabe o quanto é difícil ganhar do Bragantino fora de casa, né? É isso, mas o Bragantino vem de 8 derrotas seguidas, né? Então, e o Fluminense vem numa boa fase, se recuperando, sim, né? Classificação na Sul-Americana, na Copa do Brasil. Você vê como é que é o futebol, Renato, muito contestado depois do Mundial, sim. E recupera ali, emenda ali umas 7 jogos sem perder, sim. E chega confiante para esse duelo, né? Exatamente, mas tem um problema, e inclusive uma desconfiança, né, para o torcedor tricolor, porque o Fluminense está bem nas Copas, mas a gente sabe que uma eliminação pode vir, né? O Fluminense está nas quartas de final, tanto da Sul-Americana quanto na Copa do Brasil, mas se não for campeão de uma das competições, a vaga para a Libertadores pelo Brasileiro é muito importante, né? Foi o que aconteceu com o Atlético Mineiro na temporada passada, ou seja, o foco também tem que ser para o Brasileirão. É isso, né? Porque você acaba focando nas Copas, que muita gente faz isso e esquece do Brasileirão. Mas o Brasileirão é importante. O Começou passado brigou para não cair até a última rodada. Exatamente. Depois de um título da Libertadores. Então é bom para o tricolor carioca se estabelecer um Brasileirão ali, continuar bem nas Copas, mas também fazer um Brasileirão seguro, né? Exatamente. Eu acho que o que tem passado também confiança para a torcida tricolor é que o time vem apresentando um bom repertório, mesmo após a saída de John Arias, né? Sim, e falando em John Arias, tem mais um colombiano chegando aí, né? Exatamente. Tem expectativa do Santi Moreno estrear. E vamos ver aí que o torcedor tricolor vai chorar ou vai sorrir no final de semana. Vamos ver. E tem outra partida também muito importante, João, que é o Vasco, que entra em campo no domingo também, às 4 horas, né? Contra o Corinthians para recuperar ali a boa fase, vamos dizer assim. O que você acha? Após a goleada, veio aquela derrota... Um jogo difícil contra o Juventude, né? Sempre é difícil fora de casa. E agora tenta recuperar a confiança da torcida jogando em São Januário. Teve um amigo nosso que ficou muito triste com o resultado de quarta-feira, né? Pô, fala não, cara. 6x0 do Santos e pede fala não. E o Fernando também falou que o Vasco é uma freguês do Corinthians, sofre com o Corinthians. Mas em São Januário, o Corinthians sem Memphis, sem Yuri Alberto, Carinho... Bom, sem revelar seu time, eu quero saber qual a sua opinião para domingo. Verratti titular ou não? Cara... Amo Pirata, assim, como fã do futebol, amo Pirata, mas tá na hora de fazer mudança, de trocar ali, botar o David, botar um time mais leve, vai estar precisando disso, precisa sair do rebaixamento, então precisa testar coisa nova, né, Dionísio? Só lembrando que na goleada histórica do Vasco contra o Santos, né, o Verratti não jogou, ele estava suspenso, quem jogou foi o David, né, ali no ataque, substituindo o Verratti, inclusive fez um golaço. Deu 2 assistências. Exatamente, e contra o Juventude, o Verratti voltou, foi muito mal criticado pela torcida, que agora uma parte pede a presença dele no banco de reservas, né, David agora como titular. Você também acha que é isso? Será que é uma coincidência o time fazer uma partida daquela no domingo, na quarta com ele, como perder? Assim, como cabeceador, a gente sabe que ele é fatal. Agora tem dificuldade com a bola no pé, né, João? Aqui o estilo do jogo é muito diferente, né? Precisa de movimentação, os caras se agrupando ali, voltando, e o Verratti é muito bom, como você falou, cabeceando, mas fora dela ali o nosso querido Pirata tem um pouquinho de dificuldade. Né? E tem reforço chegando no Vasco, né? O Matheus França, que é cria da base do Flamengo, não foi muito bem aproveitado no Crystal Palace, e agora chega para ajudar também ali esse trio ofensivo do Vasco. Eu até gostaria de saber a opinião de um amigo meu, né, que torce pro Flamengo, será que ele acharia disso, de um flamenguista, querido Ninho jogando no Vasco? Então, a gente sabe como que é o futebol, né? Às vezes o próprio Pedro, por exemplo, ele tem uma ligação, foi criado ali no Fluminense, em Xerém,
e acabou sendo ídolo do Flamengo anos depois. Futebol é de idas e vindas, isso faz parte. O Matheus França é um craque, é um jogador que foi muito bem aproveitado na base. O Vitor Pereira aproveitou muito bem ele também no time profissional, antes dele ir para a Europa. E eu acho que ele tem tudo para dar certo no Vasco. E o Vasco precisa de jogador ali na frente, né? Porque saiu o Paê, não veio nenhum meio ali para substituir o Coutinho. Às vezes ele sabe que convive muito com lesão, o Vasco não tem um banco farto. Então, chegando o Matheus França, o Gomes, o colombiano, são opções ali que dá um pouco mais de robustez no início, porque vai ser uma luta complicada contra o rebaixamento. Né? Exatamente, vamos ver se vai dar certo. Agora tem outro time, gente, que tá, assim, emendando uma crise, tá sob pressão, principalmente após a eliminação na Libertadores, que é o atual campeão da Libertadores, o Botafogo, que entra em campo também no próximo domingo, num duelo contra um time difícil que o Vasco enfrentou agora, né, João? Que é o Juventude, às 6h30 da noite, não é isso? É, um jogo difícil, né? O Botafogo de ressaca, mas também, ao mesmo tempo que tá de ressaca, tem um jogo de Copa contra o Vasco na quarta-feira. Então será que o Ancelotti vai poupar? Então, assim, já começou a parar dúvidas sobre o trabalho dele, né? Teve um começo bom ali, uma lua de mel com a torcida, mas já começa a vir dúvidas, né? Então, assim, é um bom jogo para acompanhar. O Juventude com o Carpini bem melhorando, né? Ganhou do Vasco, inclusive. Então, é um jogo perigoso para o Botafogo, né? Visto que o histórico dos clubes cariocas lá em Caxias do Sul não é dos melhores. Né? E o Botafogo, João, ele vendeu bem, mas ele gastou demais também, né? Inclusive, é uma pressão da torcida. O Danilo chegou para reforçar o time, o Arthur também no ataque. Ou seja, tem muita gente falando pro Botafogo abrir mão do Campeonato Brasileiro e focar na salvação da temporada, que é a Copa do Brasil. Porque o Botafogo tá distante ali da briga do título do Brasileiro, né? Que agora se focou em Flamengo, Palmeiras, o Cruzeiro ficou um pouco atrás, mas ainda tá nessa briga. Qual a sua opinião? Você acha que o Botafogo deve focar na Copa do Brasil e poupar o time após esse jogo difícil na altitude? Como você bem trouxe, o Botafogo se afastou um pouco ali dos líderes, né, que é Palmeiras e Flamengo, e é um título inédito. A Copa do Brasil o Botafogo não tem. Depois de um ano mágico, ganha Brasileirão e Libertadores, está na hora também de uma taçazinha diferente de General Severiano, né? Exatamente. Acho que a torcida com certeza está chateada com a eliminação de ontem. Chateado também que, foi campeão ano passado, nesse ano tá ali em sexto, sétimo. Demorou para se planejar o Botafogo, né? Foi mudança, o pecado da temporada, foi esse. Demorou para achar um substituto pro Arthur Jorge, né? Que saiu, e mesmo depois que achou esse substituto, não foi o ideal. Não foi muito bem, exatamente. Agora tenta achar uma esperança ali, que é o Ancelotinho, né? Foi apelidado carinhosamente assim pela torcida do Botafogo. Vamos ver qual vai ser esse resultado. Lembrando que o Juventude vem numa escalada, né? Nessa temporada. Apostou no Carpini, que é um treinador acostumado a tirar times de zona do rebaixamento. Fez uma boa campanha com Vitória, se eu não me engano, na temporada passada. E agora está invicto sob o comando do Juventude e chega com força dentro de casa para vencer mais um Carioca nessa rodada, né, João? É isso, um jogo muito perigoso pro Botafogo, que pode, como falei, teve eliminação de Libertadores na quinta, talvez se perde sábado e perde jogo de ida pro Vasco, aí pode a crise completa instaurada no General Severiano. Né? Exatamente, mas agora, se tem um time que tá na lua de mel com a torcida, é o Flamengo. Líder isolado do Campeonato Brasileiro, classificação muito tranquila na Libertadores, agora um duelo em casa, no Maracanã, contra o time que está na zona de rebaixamento, que é o Vitória. Qual a sua análise para esse jogo? Mais uma vitória do Mengão? Para fechar com chave de ouro, né? Até a gente brincou que é amigo vascaíno, pode ser que na segunda ele pode torcer pro Flamengo, né? Uma vitória do Vitória pode botar o Vasco no rebaixamento, né? Tem isso. Mas sim, o Flamengo, um momento maravilhoso, como você diz aí, o Felipe Luiz ganhando opções, os reforços ali incorporando o Saúl muito bem contra o Inter. Cara, como o Saúl joga de volante ali, como ele se entrosou com o Jorginho, né, João? Parece que jogavam juntos já na Europa, vieram pra cá, Exatamente, trocaram de time, né? E pra quem tinha alguma dúvida que essa partida contra o Internacional ia ser difícil, foi muito tranquilo, o Flamengo mandou o jogo todo, o Internacional pouco colocou alguma pressão, né? A bola mais difícil, a bola que chegou mais perto do gol nesse duelo, que mais trouxe perigo ao Flamengo, foi a bola na trave do Borré, que poderia ali causar um pouco de nervosismo pro time, mas o Flamengo administrou muito bem e tem tudo para somar esses 3 pontos e, quem sabe, ampliar a vantagem pro vice-líder Palmeiras, né? Sim, com certeza, como você falou aí, muito tranquilo contra o Inter, domínio, um time muito equilibrado, né, que é a marca do Felipe Luiz, um time muito equilibrado, os reforços dando mais corpo pro elenco, ele pode rodar, tem boas opções no banco, tem um Plata em um grande momento, o Arrascaeta em um grande momento, é a dupla de volantes, como a gente falou aqui, e jogando em casa contra o time brigando para não cair, não tem muito papo, né, Diogo? É ganhar, é aquele jogo de 3 pontos.
qualquer coisa de fora disso é inegociável, né? Exatamente. E não tem mais tempo para desculpa o Felipe Luiz, né? A diretoria do Flamengo também. A gente sabe que ele não está pressionado. Ele tá, inclusive, uma lua de mel com a torcida, como eu falei. Mas, com a eliminação na Copa do Brasil, o Flamengo não pode poupar mais time. Tem que ir com força máxima em todos os jogos. Agora mesmo vai ganhar uma semana de descanso, né? Enquanto os times vão entrar em campo pelo mata-mata da Copa do Brasil, o Flamengo já eliminado, descansa, treina para voltar a campo só no próximo fim de semana. Ou seja, não tem desculpa, não tem time reserva, poupar ninguém, tem que ir com força máxima. E agora o jogo da Libertadores é só daqui a um mês. Ou seja, foco total no Brasileiro. Foco total no Brasileiro, são 2 partidas em casa, contra o Vitória agora, depois contra o Grêmio, depois joga fora de casa para sim na próxima quarta-feira também, se eu não me engano, entra em campo contra o Estudiantes daqui a um mês, né, que também cai numa quarta, ou seja, foco total no Campeonato Brasileiro para depois pensar em Libertadores de novo. Elenco para isso não falta, né? O Flamengo com uma situação muito tranquila, né? Não do jeito que o torcedor gostaria, obviamente, com maior folha salarial do país, maior investimento. Esperava-se que brigasse por tudo, sim, mas veio a queda da Copa do Brasil, mas agora consegue administrar, tem uma vantagem no Brasileirão já, tem tudo para passar na Libertadores, agora tá a bola do Felipe Luiz, né? E outro, o adversário do Flamengo nessa segunda-feira, João, não vem em boa fase também, né? O Fábio Carille só tem um triunfo no comando do Vitória em 8 jogos, está muito pressionado. Se perder pelo futebol brasileiro, né? A gente sabe, a gente tem esse conhecimento, é capaz até de ralar, né? O Carille vem fazendo Brasileirão dois trabalhos péssimos, né, até agora, né? Então, assim... Você conhece muito bem, né? Acompanhei, como fã do futebol carioca, acompanhei ele no Vasco, né? Um amigo meu ficou muito irritado com ele, e agora tá no Vitória também, fazendo um trabalho fraco, e a tendência é que, se perder segunda-feira, o que é muito provável, que também seja demitido do Vitória, né, Diogo? João, para finalizar, vamos de palpite, então, coisa rápida, tá bom? Bragantino e Fluminense, qual o seu? 2-0 Fluminense, e você? 2-1 Fluminense. Confiante. Vasco e Corinthians. 1-0 Vasco. 2-0 Vasco, hein? 2-0 Vasco, porque eu acho que o Corinthians também vai focar na Copa do Brasil. É uma competição que também pode salvar a temporada do Corinthians, então vou de 2-0 Vasco. Mas confiante com o nosso amigo, hein? Juventude e Botafogo. Vou de Cristo no Botafogo, 1-0 Juventude. Eu acho que vai ser 2-1 Juventude. O Botafogo vem de um jogo muito cansativo na altitude, agora já vai enfrentar um outro time difícil. Pensando na Copa do Brasil, acho que a vitória do Juventude também, 2-1 Juventude. Para finalizar, Flamengo e Vitória. Acho que vai ser que 2-0 tranquilo, faz 2-0 rápido, administra o jogo, não cansa muito o elenco, 3 pontinhos na conta, torcida feliz. 3-0 Flamengo, vou de 3-0 Flamengo, tô confiante, o time tá em lua de mel, Maracanã vai estar lotado, segunda noite, um jogo tranquilo para todo mundo ir, então 3-0. Por hoje é só, meu amigo. É isso, né? Seja o primeiro de muito sextou aqui, com muita informação, com muita descontraído, aquele bate-papo que a gente tem aqui, trazendo para vocês. É isso, né? Um bom sextou, um bom final de semana para todos. Lembrando que você também pode dar seu palpite aqui nos comentários. Não deixe de se inscrever no nosso canal, que é muito importante sua participação aqui na TV Manchete RJ. E até o próximo sextou para falar de esporte comigo e com o João Baltazar.